Olá, pessoal. Me chamo Raquel Braga, sou médica veterinária e gerente técnica no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre autofiscalização para comércio de produtos veterinários. O CNVGO elaborou checklists de autofiscalização. O que significam esses documentos? Então, o auto ele designa algo que é próprio, que funciona por si mesmo. A ideia é assegurar que a empresa e o profissional estejam atendendo às normativas do sistema CFMV e CRMVs. Logo, esse profissional e empresário teriam ciência do que é possível de ser fiscalizado no estabelecimento. Há a possibilidade de se entender as exigências feitas à empresa e ao profissional e, consequentemente, evita-se autuações. E com isso, é possível garantir que a prestação do serviço à sociedade seja feita de forma com qualidade. No nosso site, no meio da página, nós temos esse link destaques e com o nome de autofiscalização. Nesse link estão todos os checklists elaborados. Nesse QR Code, nesse link, você encontrará a página com todos os checklists. O que vamos tratar hoje será o checklist comércio. Bom, entrando na parte de obrigações da empresa. Primeiro, a questão é se a empresa está com registro ativo no Conselho. Basicamente, para estar regular no Conselho, a empresa deve estar com seu registro ativo e com as informações atualizadas. Caso em algum momento for necessário suspender o registro dessa empresa, é necessário fazer uma reativação, visto que se a empresa está suspensa e funcionando, ela está irregular perante o Conselho. Os dados da empresa estão de acordo com a Receita Federal? O que significa isso? Que se a empresa fez alguma atualização cadastral recente, se houve alguma mudança de endereço, por exemplo, é necessário que os dados no Conselho estejam atualizados. Logo, se eu fiz alguma alteração contratual junto à JUSEG, é necessário também remeter essa alteração contratual ao Conselho Regional. Possui RT homologada pelo Conselho? Então, uma empresa, para estar regular, precisa estar com sua RT devidamente homologada. As nossas RTs têm validade de, no máximo, 1 ano. Hoje, o profissional ele pode preencher a RT online, homologar a RT online, agilizando, assim, o processo de homologação da sua RT. Não é mais necessário enviar o documento em papel. A RT está com prazo de validade vigente? Não adianta eu ter preenchido uma RT, mas ela já ter vencido. Okay? Então, é necessário ficar atento à validade da RT. Como eu falei anteriormente, ela é de no máximo 1 ano, a depender do que foi estabelecido no contrato. Mas é necessário verificar se essa RT está realmente válida ou se ela já não venceu. Todas as atividades previstas no contrato social têm responsável técnico? A resolução CFMV 1177 traz no artigo 1º e no 2º as atividades previstas obrigatórias para registro no Conselho Regional. Se eu tenho atividades que estão no meu contrato social e eu estou realizando elas na prática, é necessário que a empresa tenha o seu registro e a anotação de RT para aquela atividade. Então, caso tenha feito alguma alteração com a inclusão de alguma atividade ou alguma atividade que antes não desempenhava e iniciou a sua realização, é necessário que tenha a RT homologada para essa atividade. Certificado de regularidade está fixado em local visível? É um certificado que garante à sociedade que aquele estabelecimento está devidamente cadastrado no Conselho Regional. Logo, ele tem um responsável técnico que presta um serviço naquele estabelecimento. Esse certificado ele tem que ficar afixado em um local visível dentro da empresa, para que os clientes tenham acesso a esse documento. É o documento de regularidade daquela empresa no Conselho Regional. Os documentos da empresa estão disponíveis para apresentação ao fiscal? É importante que o empresário defina uma pessoa, um gerente ou o próprio proprietário para receber essa fiscalização. Então, é interessante que quando o fiscal chegue na empresa, já tenha uma pessoa designada que saiba dos documentos, que tenha conhecimento de atualizações da empresa, que tenha conhecimento da atuação do profissional, para que receba esse fiscal, facilitando assim o ato fiscalizatório, né? Promovendo a entrega dos documentos necessários, tendo ciência de quais os documentos são passíveis de fiscalização. Então, é importante que os documentos da empresa estejam disponíveis para esse ato fiscalizatório.
Passando agora para a obrigação do RT, porque uma parte do checklist trata sobre o serviço do responsável técnico. Então, é interessante a gente trazer aqui as atividades desse RT. Quem é esse RT dentro desse estabelecimento? Então, entrando nas obrigações, nós temos regularização da empresa. É importante que o profissional oriente o empresário sobre a regularização da empresa nos diversos órgãos, seja no Ministério da Agricultura, caso ele comercialize medicamentos veterinários, caso ele comercialize medicamentos de controle especial, caso ele comercialize produtos, vacinação, vacinas de campanhas oficiais, a necessidade de um registro na agrodefesa. Se eu tenho um banho e tosa junto com o estabelecimento, tenho que ter registro na vigilância sanitária. Então, o profissional tem que ter esse conhecimento sobre a necessidade de regularização daquela atividade nos diversos órgãos, não só no conselho. Se os produtos estão devidamente registrados no Ministério da Agricultura, é importante ressaltar aqui que todo produto comercializado no estabelecimento comercial, ele deve ter sido aprovado pelo MAPA. É como se fosse a aprovação da Anvisa dos medicamentos humanos. Então, é o que certifica o lastro daquela droga, daquele medicamento. Se os produtos estão sendo conservados de maneira adequada, se não está se mantendo numa temperatura inadequada, se está sendo devidamente setorizado dentro, nas prateleiras, na gaveta, chaveada, caso seja um medicamento controlado. Se está sendo feita a retenção de receita, seja para venda, por exemplo, de vacina, de brucelose, é um exemplo, assim como para as receitas de medicamentos controlados, em que é obrigatório a retenção de receita. Se os animais que estão sendo comercializados estão se atentando para o bem-estar desses animais, o Conselho Federal tem uma resolução, que é a CFMV 1069 de 2014, que trata sobre as orientações na comercialização de animais. É interessante, é importante se atentar para essa resolução, para implantação dentro do estabelecimento, né? Então, esses animais eles devem estar imunizados. Se é feito o controle e combate de pragas, então, a grande maioria desses estabelecimentos comercializam também rações. É importante se ter um controle e combate de pragas, porque esse alimento, ele é um chamariz para as pragas, né, principalmente para roedores, e orientar a proibição de vacinação. A Resolução 1138, que é o Código de Ética do Médico Veterinário, estabelece que é proibido fazer qualquer tipo de atendimento clínico em balcão de estabelecimento comercial ou até mesmo receitar sem prévio exame clínico do paciente. Aqui é importante eu ressaltar que nós temos uma diferença, responsabilidade técnica e atendimento veterinário, ok? Primeiro, que é proibido fazer qualquer tipo de atendimento dentro do estabelecimento comercial. Segundo, que a atuação do RT nesse estabelecimento não é de atendimento veterinário, não é de atendimento de balcão, não é de orientação ao cliente. Aqui, a atenção do RT deve ser dos produtos comercializados. Se a vacina está armazenada na temperatura de 2 a 8 graus necessária, se as drogas estão registradas, se a ração não está devidamente disposta direto no chão, ela está em estrado. Então, tudo isso é verificado pelo responsável técnico. Se aqueles medicamentos não estão vencidos na prateleira, se não é feito fracionamento das drogas, porque é proibido fazer fracionamento de produto veterinário, ok? Então, são essas as atividades do RT. Todas essas atividades estão lá no nosso manual de RT. Nesse QR Code você encontra o manual. O manual hoje ele é exclusivamente online, ok? Passando agora para as obrigações do RT, já que já falamos um pouco sobre a atuação desse profissional dentro do estabelecimento. Então, os profissionais que trabalham no local possuem registro no conselho? Alerto vocês de que um profissional médico veterinário, se ele tem um diploma, mas ele não tem registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, ou seja, ele não tem sua carteira profissional, ele está atuando ilegalmente como médico veterinário, ok? Então, se eu tenho profissionais, por exemplo, casas agropecuárias que prestam também serviço a campo, né? Então, tenho colegas que, além de ser o RT no estabelecimento, ele também tem colegas que prestam serviço a campo ou atendimento domiciliar. Todos esses profissionais devem estar registrados no conselho. O responsável técnico atende às horas definidas em seu contrato? Para essa atividade, o mínimo são 6 horas semanais. Então, o profissional, ele está às 6 horas dentro do estabelecimento prestando esse serviço técnico? O RT faz anotações no livro frequentemente?
Então, o livro de RT, hoje, ele é dividido por categoria, por tipo de atividade. Então, esse livro, ele é importante para que o profissional inclua ali as orientações que ele fez. O profissional, ele não está todos os dias na empresa, ele presta uma carga horária específica. Então, é importante eu destacar que esse livro é que precaver, que resguarda a atuação profissional. E nós temos uma estrutura básica dessa orientação. Então, eu tenho a irregularidade constatada, qual foi a orientação concedida, a quem eu concedi e se aquela orientação, se aquela irregularidade foi regularizada. Então, esse é um esqueleto básico de uma orientação num livro de ocorrências do RT. Vejam vocês esse livro. Esse é um livro de uma fiscalização feita em 2013, mas eu gosto bastante dessa foto porque ela tem um contexto. Essa fiscalização ela foi feita por mim e por um fiscal do Ministério da Agricultura, foi feita uma fiscalização conjunta devido a uma denúncia que recebemos. E, basicamente, o profissional coloca aqui informações muito genéricas, vou ler apenas uma. 13 de novembro, visita a loja com a orientação do controle de temperatura e manejo de vacinas. O que foi orientado? Essas vacinas estavam armazenadas de forma correta, sim ou não? Qual a temperatura que estava sendo adotada nessa geladeira? Estava sendo feito o controle por alguém? Havia realmente uma irregularidade? Foi necessário tomar alguma providência? Então, vejam vocês que a anotação é muito genérica. Ela não diz nada, né? E quando você vê as anotações, 21 de novembro, 21 de outubro, 13 de novembro, 18 de dezembro, a gente percebe que são anotações mensais. E num questionamento simples para o atendente, fica claro que essa profissional ela vai na empresa uma vez por mês apenas para receber e, consequentemente, ela faz essa anotação no livro. Então, não é esse o objetivo do uso do livro, ok? A empresa atende às solicitações técnicas do RT, o que isso significa? Que o profissional faz uma orientação, por exemplo, de uma retirada de medicamento que está vencido ou a vencer da prateleira, e o empresário adota as medidas. Então, é necessário aqui ter uma cooperação, né, com que o RT faça a orientação e o empresário adote as medidas necessárias. Se sim, seria o caso de marcação. Então, o RT verifica frequentemente. Vamos passar agora para as atividades do RT. Primeiro, a validade dos medicamentos, ou ele repassou essa atividade para alguém, mas ele monitora essa verificação, se os medicamentos que estão na prateleira são verificados, ou se eu tenho um controle automatizado, seja num sistema, seja na planilha de Excel, para validade, para averiguação da validade desses medicamentos. E é claro que aqui a gente tem que fazer também um trabalho de organização dentro da empresa. Porque se eu tenho medicamentos novos junto com medicamentos que estão próximos do vencimento, o interessante é que o vendedor, naquele momento, faça ali uma saída daqueles medicamentos que estão ali já prontos para o uso, né? Deixando aqueles que estão já com prazo de validade mais extenso. Então, é importante ter essa dinâmica, pensar em estratégias para essa situação. Outro ponto que o profissional deve verificar, caso tenha ração, é sobre o acondicionamento de ração. Vejam vocês essa foto. Isso foi tirado numa fiscalização em que, em verificação, as caixas de ração, lá viu o fracionamento, ou seja, a retirada do saco, da ração do saco e colocado naqueles módulos de vidro. Vejam vocês a diferença de coloração. Aqui era nítido que eu tinha rações com fungo, tá, pessoal? Então, é muito importante um cuidado. O decreto 6296, ele traz uma proibição desde 2007 de venda de ração a granel. Como não é fiscalizado, muitos estabelecimentos comerciais fazem essa venda. E esse cuidado, essa proibição é com esse objetivo, de se evitar que eu tenha exposição do alimento ao ar e, consequentemente, contaminação, tá? Então, isso daqui deve-se ter um cuidado muito grande nesse acondicionamento desse alimento para esses animais. Controle de pragas. Vejam vocês a desorganização desse estabelecimento. Isso aqui era no fundo de uma loja em que se mantinha aves. Então, ali eu tinha um ambiente rico de alimento para pragas, né? Então, para a existência de ratos, para pombos. Então, a empresa ela deve atender
a um planejamento aí de controle de pragas ou de contratação de uma empresa ou de implicação de medidas que sejam devidamente documentadas da realização desse controle. Sanidade dos animais comercializados. E aqui entra tanto sanidade quanto bem-estar animal, que eu vou falar um pouco abaixo. Então, vejam vocês, ó, os animais que o estabelecimento comercializa, se for, por exemplo, cão e gato, deve estar devidamente vacinado. Aves. Então, eu tenho que ter ali um rastreio desses animais, uma identificação da origem desses animais. E, claro, que eu devo atentar para o bem-estar desses animais. Então, como esses animais são acondicionados? Vejam vocês essa foto. Animais que passam o dia todo debaixo de sol, né? Então, essa caixa esse pedaço de papelão em cima é suficiente? Vejam vocês que água, o alimento está disposto diretamente no sol. Animais que passam horas aí sem recebimento de água porque seca. Então, vejam vocês a necessidade da preocupação com o bem-estar desses animais. Atendimento da legislação de medicamentos controlados. Hoje nós temos a IN 35 do Ministério, que trata exclusivamente sobre medicamento, comercialização, administração, prescrição de medicamentos controlados, tá? Então, a empresa que comercializa qualquer tipo de medicamento controlado, ela tem que ter registro no CIPEAGRO, e o profissional que for prescrever qualquer tipo de medicamento controlado deve ter registro também no CIPEAGRO. Se a empresa está regular no mapa, em registro. Na verdade, essa foto aqui puxa outra, porque assim, a primeira coisa, toda empresa, independente dela vender medicamento controlado ou não, se ela vende medicamento, ela é obrigada a registro no Ministério, ok? Então, a empresa ela pode ser infracionada pelo Ministério por vender medicamentos sem estar registrada no mapa. Aqui na sequência, eu já alerto para essa foto que seria o fracionamento das drogas. Então, é comum a gente encontrar no estabelecimento comercial situações desse tipo, né? Em que eu já tenho o frasco que já foi aberto, ou seja, eu comercializo ali seringas ou dosagens daquele medicamento, o que também, pela legislação do Ministério, Decreto 5053, é proibido. Se a empresa está regular na vigilância, alvará caso tenha banho e tosa. Então, se o estabelecimento presta um serviço de banho e tosa, de embelezamento de animais, é obrigatório o registro na vigilância local, ok? Lembra que eu falei para vocês daquela necessidade de regularização dos órgãos? Está aqui. Se a empresa está regular na agrodefesa, caso tenha vacinas oficiais ou medicamentos para grandes animais, é necessário o registro na agrodefesa. Registro de temperatura de armazenamento de vacinas. Vejam vocês essa geladeira. Então, eu tenho um termômetro, mas esse termômetro não funciona. Então, logo, não adianta nada. Não tenho, nesse caso, um controle de temperatura de geladeira. Então, para eu armazenar qualquer tipo de medicamento ou vacina que é necessário uma refrigeração, os itens básicos são termômetro de controle de temperatura máxima e mínima e uma tabela de controle de temperatura em que eu faço a aferição 2 vezes ao dia, ok? E é claro que eu tenho também uma organização de geladeira necessária. A localização certa para colocar o bulbo do termômetro para aferição. Eu não posso misturar medicamentos com alimentos na mesma geladeira, eu não posso, tem que ser uma destinação exclusiva. Eu tenho que fazer um degelo necessário, eu tenho que fazer uma manutenção preventiva, então tudo isso é necessário para se garantir que aquela vacina mantenha a sua temperatura adequada e, consequentemente, sua eficácia. Orientar sobre a proibição de vacinação e atendimento de balcão. Então, isso daqui foram flagrantes que o Conselho detectou em fiscalização. Então, vacinação de balcão, cirurgia em estabelecimento comercial. Essa foto à esquerda foi um flagrante que nós pegamos, em que no fundo do estabelecimento comercial, o profissional, estava fazendo cirurgia, uma castração em uma gata. Vejam vocês. Então, não é ambiente adequado. Todos nós sabemos, quem é profissional da área, médico veterinário, nós sabemos que tem uma estrutura mínima, que tem uma antisepsia mínima, que tem um procedimento mínimo para ser realizado esses procedimentos. Então, pensem você, uma vacinação sem uma anamnese desse animal, o animal ele pode estar febril, pode estar com algum
com alguma situação fisiológica ou até mesmo condição física que impeça ele de receber essa vacina. Por quê? Porque eu posso ter uma redução da eficácia dessa vacina. Então, tudo isso deve ser verificado. E, por fim, se o profissional coíbe o exercício da profissão por leigos. O que significa isso? Um atendimento de balcão sendo feito por uma pessoa que não é veterinária. E eu alerto que, mesmo por veterinário, dentro do estabelecimento comercial, é proibido. Ou até mesmo uma vacinação de balcão, ok? E no final, e por fim, dentro do checklist, nós temos essa conclusão, se há requisitos a corrigir ou melhorar, e as assinaturas. Então, eu tenho a assinatura do profissional e a assinatura do contratante. Lá embaixo vem uma mensagem importante que é, se respondeu sim para todas as perguntas, certamente sua empresa e profissionais não serão autuados durante uma fiscalização do CRM-VGO. Continue prestando um serviço à sociedade que atenda à legislação. Então, é essa a ideia. A ideia é prestar um serviço de qualidade à população, garantir que o produto comercializado ele esteja dentro do parâmetro legal, dentro da qualidade necessária para ser comercializado. Por isso que o profissional ele deve se garantir que esse medicamento ele esteja registrado no Ministério, que ele esteja dentro do seu prazo de validade, que ele foi armazenado corretamente dentro do estabelecimento. Então, tudo isso é importante, que aquele animal comercializado ele tenha procedência, que ele esteja vacinado, que ele tenha a condição adequada para ser comercializado. Então, isso é importantíssimo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com o Conselho. Até a próxima.